Olá, tudo bem com vocês? Vocês talvez não me conheçam. O meu sinal é esse. E o meu nome é Shirley. É muito gratificante estar com vocês nessa roda de conversa. Eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS. Também estudo através do programa Dinter, junto com a UFMS. Faço doutorado em Linguística Aplicada e também sou aluna da Uníntese, aluna de pós em Libras. Este é um momento muito importante para que a gente possa estar conversando sobre um tema importante. Família bilíngue. Tema família bilíngue. Então, eu penso que é muito importante a gente conversar sobre esse tema, família bilíngue. Mas por quê? Porque hoje os surdos já tiveram conquistas e várias conquistas no passado e foram avançando na escola, no trabalho, também nas leis da Libras, também nos decretos, com os intérpretes. A comunidade surda, ela está sempre em busca de melhores conquistas e lutas. É importante esse tema, por quê? Parece que o processo que a família tem, no qual ela se desenvolve, que acompanha, aprende a língua de sinais, aprende a se comunicar com o filho surdo, mas também tem família que tem essa falta. Por quê? Primeiro de tudo, tem leis de políticas públicas que explicam, tem várias explicações da importância da família. Mas cadê a família bilíngue? Como? Cadê? Esse processo é demorado. Porque o surdo, ele se comunica. Ele se comunica sempre fora do contexto familiar. Mas quando vem para a família, é de se pensar que não se tem. O que a escola pode fazer? Acolher e explicar a importância da comunicação com a família. Tem escolas que já começaram a organizar cursos de Libras, outras escolas já têm atendimento para essas famílias com diferentes atividades. Mas este momento agora, nós precisamos pensar como fazer. Só a escola precisa saber e a família fica distante? Quando que nós vamos organizar uma proposta? Nós, surdos, nós temos passo a passo, luta por luta. Mas hoje, a maioria da família está afastada
está distante, bem distante. O que acontece? O surdo pode ficar incomodado, ficar ansioso, também pode ficar nervoso, mas por que o surdo, ele tem vontade de saber das coisas? Às vezes, e há momentos que a família sempre está explicando, e ela diz, espera, espera. É comunicação? Esperar? Pedir para esperar sempre é comunicação? Também o filho pergunta as coisas para a família e ela não sabe responder. Nós precisamos ver primeiro a criança, porque ela precisa de aquisição de linguagem. Porque também não vai adiantar se a criança, se ela não tem essa aquisição de linguagem. É preciso pensar. Vocês ouvintes, vocês recebem informações via auditiva, na rua. Recebem informações no supermercado, informações no shopping. Vocês escutam constantemente. Vocês recebem informações auditivas e também informações visuais. Vocês ouvintes, pai, mãe, irmãos, tio, avó, família, amigos, vocês têm uma linguagem ampla. E também uma linguagem visual e assimila o conceito naturalmente. Nós surdos temos visual, mas não recebemos o conceito igual aos ouvintes. Mas por quê? Porque nós precisamos de detalhes. Precisamos saber de conceito detalhado. Por isso, passo a perguntar por quê? Porque a todo momento precisa detalhar para as crianças. É preciso, é importante no período da vida. Uma fase que precisa entender os porquês. Então vocês precisam entender, precisam pensar. Mas o surdo, ele só precisa ter paciência. Porque ele já está vendo. Hoje, o surdo tem direito. Ele tem o direito linguístico. Todos os surdos têm esse direito linguístico. Se ele tem esse direito linguístico, significa que a família precisa ofertar esse direito linguístico. Eu, particularmente, quando eu olho a lei, eu acho grave. É muito grave. Por quê? Se a família não consegue ver o direito linguístico do filho surdo, é grave. Agora nós vamos continuar com o tema direito linguístico do filho surdo. O tema direito linguístico. Você sabe
o que é direito linguístico pela ONU, o surdo tem como ter uma organização, um espaço, se ele tem direito linguístico. Ele vai precisar de um local. Como ele vai ter esse contato? Como ele vai ter essa vivência? Como? Esses dois, ele é um momento muito especial para a aprendizagem, para a transmissão do conhecimento. Nós organizamos essa aprendizagem. Desenvolvemos essa linguagem em momentos de evolução, com muita destreza. Nós temos ousadia comunicacional e também desafios. Lembram do espaço? Lembram do contato? Que espaço é esse? Esse espaço é um local onde há encontros de pares, de pessoas surdas e também pessoas ouvintes que sabem a língua de sinais, que sabem se comunicar, que sabem interagir nesse espaço linguístico. O espaço é igual ao que as pessoas ouvintes têm no momento da conversação entre os ouvintes. É igual. Os surdos também precisam desse contato com pessoas surdas. Mas por que precisam? Porque nós, surdos, nós temos uma característica muito importante. Tem uma representação de responsabilidade, de organização mental. Mostra a identidade e também a cultura surda e também comportamental. É importante esse contato da língua de sinais na comunicação de uma forma visual. Assim é necessário o direito do espaço. Primeiro, o espaço é onde? Em casa. É o primeiro lugar. Vocês precisam da Libras, da língua de sinais. É importante. Em casa, é muito importante. Porque no dia a dia, você vai perceber tudo que ocorre visualmente. Mas isso que eu estou dizendo não é alfabeto manual. Não. Lembrando que o primeiro espaço da comunicação é dentro de casa. O primeiro espaço é dentro de casa. O segundo é na escola. A família precisa dar esse contato. Criar um espaço de Libras dentro de casa. Precisa ter esse contato na família.
criar um espaço na língua de sinais dentro de casa. No trabalho, na família bilíngue, com os amigos do surdo. Tem diferentes maneiras de auxiliar. Diferentes maneiras de contribuir para acrescentar na vivência do surdo para que ele evolua. Preciso pensar. Se a lei, hoje, do mês de abril, essa lei, ela tem quase 20 anos, porque ela é de 2002. Então são quase 20 anos, é 18 anos. E nós parecemos que estamos parados. Paramos no tempo e hoje eu fico pensando em tudo que já fizemos. As famílias continuam distantes, deixando sempre que seu filho surdo acompanhe os amigos. Isso não é muito ideal. Era interessante se a família estivesse junto, inclusive no espaço da escola. É muito importante para que a família também tenha contato com esse espaço bilíngue dentro da escola. Porque o exemplo é simples, o professor, ele ensina, ele orienta uma coisa simples. Agora no mês de setembro, é o Dia do Surdo. Vocês sabem por que escolheram o dia 26? O professor começa a fazer a explicação sobre o Dia do Surdo, explicado sobre o INES, tudo. E quando o seu filho chega em casa, ele começa a relatar como foi a aula. Então ele relata tudo, o filho todo feliz. Que linda história sobre o INES, que a professora mostra o que é o INES, mostra a tecnologia, mostra o vídeo. Aí ele chega em casa e fala: oi mãe, sabe a história? Por que foi escolhido o dia 26, o dia do surdo, você sabe? Tem INES lá no Rio. Aí ele começa a explicar. Aí a mãe fala: espera, espera. Depois você me conta, espera. Então o filho, ele pensa depois. Vai faltar feedback para ele. O professor explica. O intérprete sinalizou. E ele chega em casa, o pai e a mãe desconhecem. É muito importante para nós pensarmos nesse passo a passo, para que a gente constitua uma família bilíngue, para que a gente possa realmente organizar um espaço bilíngue. Então, o espaço que nós conversamos, o primeiro espaço é o da família, em casa. O segundo é da escola.
e também de outras pessoas, outros espaços como igreja, associação, clube, associação esportiva, entre outras. O que é importante nós pensarmos? É importante pensarmos que só a escola deve ser o espaço. Nós precisamos pensar na saúde mental. E também pensar como tudo isso vai acontecer. Então eu quero compartilhar uma experiência minha. Eu tenho uma filha, Nathanie. A minha filha é ouvinte. Ela nasceu, foi crescendo. E quando ela tinha 4 anos de idade, eu comecei a pedir para que ela ligasse para o médico. Às vezes, ela que precisava ir ao médico. Ela quem estava com febre. Mas o que acontecia? Eu, como mãe, eu ficava sentada no consultório médico. E eu só olhava para minha filha, falando com ele e sinalizando. Mas era ela quem estava com febre. Então hoje eu fico pensando, como que eu troquei? Eu fiz uma substituição como se ela fosse a mãe e eu a filha. Então eu comecei a observar que às vezes a família leva a criança surda no médico, mas não faz nenhuma pergunta para a criança sobre como que ela está se sentindo. Se ela está doente, se ela tem dor, a gente só acha. Então eu penso que agora é necessário nós termos uma comunicação com a criança surda, com o jovem surdo. Eu tenho um outro relato de um jovem que conta que a família e ele, como paciente, não receberam nenhuma informação do médico. O médico só conversa com a família e ele, como paciente, não recebe nenhuma informação. Essa pessoa que relatou diabetes, mas ele não recebeu nenhuma explicação de que deveria tomar insulina. Então foi passando o tempo e essa pessoa começou a ficar, além de surda, cega. Por isso é importante chamar um profissional intérprete. E chama para quê? O médico também deve atender a família. Eu também penso que o intérprete, ele deve trabalhar junto com a família. É muito melhor. Por causa do emocional dessa família. Quantas vezes o surdo foi junto com a família, mas nada de informação, nada é passado para ele. Ele fica sempre esperando, aí termina a consulta, pega a receita, informa, você tem que tomar esse remédio, mas passou horas conversando. Aí ele pensa, qual é o sentimento?
Pensa no sentimento, como é? Mãe, pai, tia, avó. Nós, surdos, nós sentimos falta de explicações. Muitas vezes estamos sempre sorrindo, com semblante, com sorriso, mas só que dentro tem uma angústia, um sentimento não agradável. Por isso é importante que a família comece a entender como é a nossa cultura, como que é a comunicação surda, como é essa comunicação. Tem que ficar claro, é preciso ter clareza para que a gente possa superar, evoluir. É muito importante que isso seja feito em todos os momentos, porque nós temos o compromisso da comunicação. O surdo, ele não tem deficiência física, por isso que a gente precisa resolver todas as questões de comunicação. Essa acessibilidade linguística, a acessibilidade de comunicação, também a família precisa pensar que só a escola resolve, precisa lembrar que a escola tem o papel dela. A família também precisa lutar, exigir o intérprete lá na saúde. É um direito. E precisa lutar também na área do trabalho. No futuro, vai conseguir entrar aonde? É nos espaços que já têm uma acessibilidade linguística em Libras. E isso é importante para vivermos e ter o passo a passo. Então nós estamos conversando e pensando em organização de um espaço bilíngue. As coisas, elas vêm mudando o tempo todo. Com a tecnologia, o WhatsApp, tem diferentes meios de comunicação, redes sociais. Mas será que essa comunicação dentro da família, será que a família pensa em conhecer o seu filho? Quantos livros a família já leu? Com o tema surdos, com as suas lutas. Nós vamos continuar sobre isso. Vamos continuar dialogando sobre temas diversos, temas de livros. Livros próprios dos surdos. Então, nós estávamos conversando sobre livro, né? A família precisa ler também, precisa conhecer o que cada pessoa surda e ouvinte, suas vivências, conviver com surdos, precisam pesquisar. Tem um livro que eu quero contar essa história. Eu explico a minha vida. Eu explico como tudo começou. E esse livro é muito simples e tem como nome
Despertar do Silêncio. É um livro que narra como eu descobri sobre vocês. Eu sempre vivia chamando as pessoas, chamava, tocava, chamava, insistentemente. Sempre tocando. Mas sempre alguém me dizia, sinalizando que eu deveria esperar. Eu queria explicar, eu queria sinalizar, eu queria falar, mas eu silenciei. Então eu fui crescendo e comecei a perceber a boca das pessoas, percebendo que nelas existia uma comunicação, bem como desenhos na escrita. Depois eu fui crescendo ainda mais e percebendo que as pessoas conversavam umas com as outras. E eu comecei a aprender coisas do mundo do ouvinte. E também coisas sobre os ouvintes. Palavras, significados, conceitos. Como vivem? Detalhes importantes. Uma interação dialógica. Os conceitos da vida, do comportamento, tudo do mundo de vocês. Então eu fui descobrindo, e não foi rápido. Mas eu fui entendendo tudo. Um exemplo, vou contar. Eu lembro, eu estava aprendendo o processo e um dia minha mãe me falou a palavra Dário. Eu aprendi, Dário. Mas sempre ela apontava para avião. Avião? Eu pensava, é o nome do meu pai e onde ele trabalha. Hoje já falecido, na época ele trabalhava consertando avião. Eu recordo que minha mãe apontava avião, eu pensava, meu pai é avião? Agora é Dário? Como isso? Então, ao passar do tempo, minha mãe apresentou um bebê. E esse bebê, minha mãe novamente me mostrou o bebê e falou que o nome do bebê era Dário. Então, todos os homens se chamam Dário? Como assim? Eu conheço 2 Dários. Agora todo mundo tem nome igual? Mas não, demorou para que eu entendesse que cada pessoa tinha um nome. Eu sempre morei na mesma casa com várias pessoas, mas eu não sabia o nome de quem morava em casa. É isso que eu quero que vocês entendam, o que de fato nós precisamos. Nós surdos precisamos de comunicação e de informações simples, escritas com alfabeto manual, em língua de sinais. Nós precisamos de informações positivas. Em tempo, eu tenho uma história, como todos os surdos. Eu estava aprendendo a escrever
igual, aprendendo no letramento. Teve um momento que a professora estava ensinando a palavra mesa. E eu aprendendo pensava que tudo se chamava mesa. Por exemplo, o dia que eu aprendi a mesa, ela me ensinava mulher. E eu pensava que mesa é mulher, que a árvore também, o nome mulher. Assim eu pensava, nome mulher, tudo que existia era nome mulher. Depois eu aprendi a palavra homem. Aí eu fui tomar água, pegar água num pote de barro. Eu fui lá, peguei o copo para tomar a água e vi uma cobra cega. Quando eu vi a cobra, eu comecei a gritar: homem! Tem homem aí! Porque naquele dia eu tinha aprendido a palavra homem. E assim eu pensava, tudo é homem. Mas isso é falta de espaço linguístico da escrita. Então, vejam só, nós precisamos ver que já mostrei o espaço da família, o espaço da casa, o espaço da escola, e agora eu estou explicando o espaço da escrita. Estes dois espaços você pode usar livremente a língua de sinais. É necessária informação na língua de sinais como uma comunicação interacional. Ela precisa criar o terceiro espaço, que é o espaço da escrita. É preciso e é necessário treinar muito, criar uma prática dialógica escrita. Agora nós vamos conversar mais sobre o tema espaço na prática escrita. Então, nós vamos conversar agora sobre o espaço da escrita. Como vocês pensam? O que pode acontecer? Primeiro, a importância de você, mãe, pai, tio, avós, professores, todos aprendem a Libras, mas também é preciso ter um momento para a escrita, uma interação, igual acontece pelo WhatsApp. O WhatsApp, hoje, ele é muito valoroso para o surdo, vale ouro. É importante vocês mostrarem como que organiza a língua. É uma organização no ensino da gramática. Eu estou explicando como você pode me ajudar. Peraí, por exemplo, eu vou fazer uma comparação. Você pensa um tema da escrita. Exemplo. Nós, surdos, nós percebemos pelos olhos a língua de sinais. A língua não é parada. Ela é visual. Os surdos, eles captam a língua de sinais. É uma língua em movimento. Não é igual auditivo que pelo ouvido e é linear, porque a fala é linear. Então, por exemplo, o que é importante você entender é que o cérebro tem uma organização devido à língua. Devido à língua estar em movimento. Então, ele vai captar uma aprendizagem linguística em movimento. Então, se você conseguir fazer uma experiência através do Google Doc, onde você liga e começa a falar e ele vai mostrar
letra por letra, que formam uma palavra, uma frase do texto, o surdo, ele precisa ver essa produção de palavras. Então, ele pode usar um tablet, um celular. Então, se você tem um amigo ouvinte, você pega, aperta e começa a gravar e aí você encaminha a mensagem. Tá, depois o surdo recebe essa mensagem de voz. Então, ele passa para o aplicativo que transforma a mensagem de voz em escrita. Ele faz essa transferência. Então, é preciso praticar a leitura antes. Praticar essa língua em movimento. Praticar as letras. Por exemplo, quando eu escrevo, nós estamos conversando. Então, se eu usar um tablet, onde o aluno surdo vai ler, eu sempre mostro a importância disso em sala de aula. O professor, a importância do professor usar, por exemplo, um microfone, o aluno pode estar lendo no computador, então o aluno vai ler. E também o intérprete tem que estar fazendo a interpretação, mas ao mesmo tempo o aluno tem a oportunidade de ler o que está sendo registrado com a fala do professor. Então, no legendamento em tempo real, não depois, é na hora. Então, hoje as famílias, professores, amigos, usam a tecnologia. Eles aproveitam essa tecnologia. Os surdos, eles têm capacidade, são capazes, muito capazes. Temos muito conhecimento cultural, linguístico. Mas falta começar desde cedo nesse processo, desde a educação infantil. Então é importante entender que todos esses espaços precisam ter isso. Eu quero também lembrar que os professores têm estudado o tema primeiro espaço, que são ouvintes, né? E depois o segundo espaço, que são surdos. Então, o terceiro, primeiro, ouvintes, né? Nesse processo dentro da escola. O segundo, o surdo. E o terceiro espaço, qual é? Então, tem vários alunos ouvintes que vêm visitar. Não é isso. Não são visitas. São alunos ouvintes, culturalmente surdos, porque são filhos de surdos, são os codas. Se eles também não conseguem entender claramente o português, tem que ser claro. Alguns entendem. Eu espero que vocês entendam os codas. É preciso também orientar,
conversar sobre as vivências e experiências delas. Que eles podem ter pai e mãe surdos, ou só mãe surda, ou só pai surdo, ou só avós surdos. No meu caso, eu já fui à escola da minha neta. Já perguntei se tem surdos, se lá na escola ensina língua de sinais, porque é importante que ela tenha conhecimento da família surda. Vocês lembram da família de surdos, também intérpretes? Às vezes vocês têm filhos surdos que precisam de intérpretes. Às vezes a escola não tem alunos surdos, mas tem uma mãe de aluno, pai, ou mesmo uma avó, que precisa participar de reuniões. Então, não deve acontecer e avisar aluno, sua mãe é surda, ela não precisa vir na reunião, fala para ela ficar em casa. O que tem que acontecer é ligar na secretaria e pedir ao profissional intérprete. Pede um intérprete. É um direito linguístico. Nós começamos a conversar sobre direito linguístico. Nós começamos a conversar como o surdo se organiza e, para terminarmos, nós precisamos conversar sobre a importância da associação, os cursos também de formação para a vida de todos nós. Então, nós vamos conversar sobre a formação e a importância de vocês participarem da Associação de Surdos, a Associação de Família, Amigos de Surdos. É importante mesmo, por quê? Porque é uma luta, é uma união. Eu sou aluna da pós em Libras da Uníntese. Às vezes eu lembro quando eu estou sentada no curso e o professor olha e pergunta: professora Shirley, estudando na Uníntese? Mas eu quero mostrar um diferencial. Eu não sei se vocês sabem a história. Eu fiz um artigo, eu vou publicar para você. Então, primeira vez que eu soube da Uníntese, o diretor Pedro, ele não sabia. Ele teve uma ideia, ele não tinha decreto ainda pronto, não estava nada pronto. Eu fui organizando, mas não estava em andamento. Mas ele queria o quê? Uma pós que mostrasse professores surdos. Olha só que lindo, não é? Olha só, então, nessa época, ele convidou os surdos, como é uma empresa nossa, uma empresa que valoriza o surdo como profissional, e ser professor surdo, participar. Então, eu venho participando dessa história durante 15 anos, acompanhando, e eu fico pensando como também a Uníntese, ela sempre apoia
o encontro da família bilíngue. Eu estou pensando, e o ano que vem vai fazer 10 anos que a Uníntese apoia o evento da família bilíngue. O diretor, ele nem sabe que eu estou contando isso agora, imagina! Ele falou, você é livre, conta as coisas para o ensino, mas eu, aluna hoje, eu estou aprendendo, eu estou lendo os materiais próprios das pesquisas surdas, as traduções, as interpretações, os glossários. E eu estou muito satisfeita com o que eu estou aprendendo. Eu também estou feliz, eu estou muito feliz, porque nós, família bilíngue, faremos 10 anos. 10 anos? É muito importante. Porque é preciso entender que o surdo, é preciso também entender que a língua, que a Libras é muito importante. E porque eu quero aprender. Nós queremos viver, e não é só estudando. Entendem a importância? Como é importante pensar nisso? O intérprete não é só para o aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental e médio, acadêmico, não. Eu já sou aposentada. Também aposentada precisa de intérprete. Hoje, na política pública, nós precisamos lembrar também dos espaços diferentes. Sobre o índio surdo, que precisa de leis. Explicar a própria língua indígena dos surdos, das línguas de sinais indígenas. E também nós temos a Libras como uma língua urbana dos centros urbanos brasileiros nas cidades. Nós temos que prestar atenção na língua indígena, na língua cigana. Nas línguas de sinais, onde estão os registros das línguas de sinais? Os locais, as pessoas, dentro dos assentamentos, as pessoas imigrantes que vêm de outros países para o Brasil, onde que estão? Nós temos que ter muito trabalho. Tem que ter um trabalho enorme, grande. Nós podemos dialogar sobre este mês importante. Então agora vocês pensem com carinho em tudo que a gente conversou. Que é muito importante ter contato com o seu filho surdo e também com todos os seus amigos surdo. E olha só, tudo que eu expliquei, eu acrescento o surdo cego. O surdo cego no sinal. Se é esse ou aquele, é preciso pensar na importância dessa união. Nós precisamos adaptar, nós precisamos dar vida para as pessoas surdas, surdo cego e outras deficiências. Eu quero finalizar com carinho, mostrar para vocês um livro muito legal.
Família em Libras. Este livro traz experiências de vidas surdas e ouvintes. Tchau, gente. Depois nós vamos continuar conversando, um diálogo na live. Tchau.